amigos e amigas, boa noite e muita paz para todos e para todas. Dando continuidade às nossas reflexões em torno do livro Conflitos Existenciais, nossa aula de número 16, dando continuidade, portanto, às reflexões em torno do tema ciúme. Vimos no encontro anterior a psicogênese, as causas possíveis apresentadas por Joana de Ângeles sobre o ciúme, onde ela, inclusive, afirma que o ciúme tem as suas raízes no egoísmo exagerado e que somente pode ser superado quando, mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Então, é todo um trabalho de autodescoberta, de autoconhecimento, que requer esse esforço, essa vontade de, de querer superar as dificuldades que muitas vezes são impostas pelo ciúme. E todo o trabalho nosso de elevação, de maturidade psicológica, emocional, espiritual, passa justamente por essa necessidade de autodisciplina, de autodeterminação. Talvez por isso Jesus afirma, inclusive no seu Evangelho, a necessidade de se perseverar até o fim, porque todo esse trabalho de mudança requer muito, mas muito esforço. E aí, portanto, ela vai continuar essas reflexões mostrando os comportamentos doentios provenientes do suicídio, bem como a possível terapia libertadora para essa problemática. Porque, apesar de se afirmar, né, que ciúme é demonstração de amor, isso e aquilo outro, nós vimos no encontro anterior, na nossa percepção, que você ter ciúme até um certo ponto é justificável. E veja que quando ela afirma que o ciúme tem a sua gênese, a sua origem no egoísmo exagerado, não é somente no egoísmo, é no egoísmo exagerado da pessoa, onde vai se acrescentar outros fatores que vão contribuir para exacerbar esse ciúme, digamos assim, compreensível, natural, que se tenha, né, que praticamente todos têm, com as suas exceções, é lógico. Mas às vezes se torna exagerado, como em tudo, né? É natural até um certo ponto você ter raiva, mas se você extrapola, isso passa a ser problemático. Assim como até mesmo você se ser uma pessoa que busca ter emoções colocadas como negativas em determinados momentos, também tudo bem, faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento. O problema está no que se faz com essas emoções, com esses sentimentos, quando eles afloram. Então, é por isso que se diz que até a questão dos complexos, todos nós temos complexos, né? Mas a questão do complexo é que, quando ele constela, quando é o termo utilizado, aí você tem problemas, né? Então, é a questão de você saber gerenciar, administrar as suas emoções, e vamos chamar isso, né, está dentro da pauta da chamada educação emocional. Todos nós buscamos e anelamos pelo amor, e às vezes nós o recusamos pelo receio, né? Pela insegurança, muitas vezes, de ser traído, de ser enganado, de ser abandonado. E a pessoa, às vezes, que assim procede,
ela corre o risco disso acontecer, sim, todos estão passíveis disso ocorrer, mas ela corre o risco também de não vivenciar as experiências agradáveis que a vida pode lhe oferecer na área afetiva. E quando se analisa a personalidade enferma do ciumento, e o que haja proporcionado, né, esse conceito, digamos assim, psicanalítico de considerar que a bondade, o sacrifício, o devotamento são simplesmente frustrações da libido que se transfere de direcionamento, ensejando outro tipo de realização. Então, normalmente o ciumento não confia, não acredita na outra pessoa, e quando isso extrapola para as imaginações mais diversificadas e atormentadoras, tem-se um grave problema dentro da relação. Por isso mesmo, nós vamos encontrar esse tipo de mecanismo, digamos assim, da pessoa que busca afastar-se daquilo que ela mais quer, que ela mais deseja, ou quando ela encontra, ela, de uma certa forma, adota um comportamento tão hostil, tão agressivo, por não entregar-se total, por não confiar, que acaba afastando, né, a pessoa do seu afeto. Muitas vezes isso vai acontecer sem que a pessoa tenha plena consciência do que de fato está está ocorrendo naquele momento. Então, a insegurança emocional, quando a pessoa ela é insegura, isso passa a ser um verdadeiro tormento, porque ela sente que o seu ego está ferido pelo desprezo do outro, o que ela imagina que o outro está lhe oferecendo, né, o que lhe foi ofertado, deixando-se assim dominar por ideias perversas de até mesmo autocídio e de homicídio, né, que pode vir sendo seguido do autocídio, como às vezes a gente vê na grande imprensa. O fato é que nesse momento em que a pessoa abre a sua imaginação nessa direção, imaginando coisas que nunca existiram, que não existem por parte do outro, a luz da doutrina espírita, ela favorece o processo obsessivo, as interferências espirituais, que vão então incentivar as ideias distorcidas que se tem, mesmo que haja algum tipo de situação que porventura tenha ocorrido, tudo isso é exacerbado, tudo isso é aumentado em função dessa influenciação. O fato é que poderíamos assim pensar: se a pessoa se percebe como sendo alguém extremamente ciumento, precisa fazer todo um trabalho de autoconhecimento, de autodisciplina, para resolver as suas questões internas de insegurança, de baixa autoestima, para saber lidar com as situações da sua afetividade em relação ao outro e do outro com relação a ela, permitindo-se assim crescer emocionalmente e sair daquele estágio que Joana chama de infância psicológica, alcançando de fato uma maturidade psicológica, uma maturidade emocional em lidar com os conflitos existenciais, com as dificuldades que às vezes advêm numa relação a dois. Daí porque quando a pessoa se sente, inclusive, recusada, rejeitada, muitas vezes porque é cansativo o apego do outro, e o parceiro, portanto, acaba se exaurindo
se exaltando com esse tipo de convivência, e isso é tido pela pessoa ciumenta como uma verdadeira rejeição. E pensa certamente que há outra pessoa envolvida ou interferindo no relacionamento em um triângulo imaginário, né? Nós estamos aqui nos referindo àquelas situações onde a pessoa ciumenta, por conta do ciúme, imagina esse triângulo. Agora, a gente precisa convir que quando o outro dá motivos para essas desconfianças por ocorrências passadas, né? Às vezes, até um certo ponto, justifica-se a atitude de desconfiança do outro, mas ainda assim, precisando ela parar e repensar a sua relação para ver o que deseja fazer com relação a ela dentro da sua vida. Porque desencadeada essa ideia de suspeita imaginária e infeliz, a maquinação doentia vai aumentando. Como eu disse, às vezes até porque se lhe acrescenta a influenciação de ordem negativa de espíritos inferiores interessados no seu sofrimento. E assim a pessoa se considera uma vítima, põe-se em observação, às vezes alucinada, atordoada, deformando todos os acontecimentos que se lhe apresenta e que passa a ver através de uma ótica completamente distorcida, confirmando muitas vezes o que deseja que esteja acontecendo. Em outras palavras, você passa a ver aquilo que você quer ver, porque às vezes o outro está sendo honesto, está sendo sincero, não há nada que justifique a sua atitude, mas como você tem um problema com o ciúme, né? E isso envolve normalmente a autoestima baixa, a questão de desconfiança, a questão de dúvidas, tudo isso com base nas experiências, inclusive passadas da pessoa, onde ela não elucidou bem, não trabalhou bem, não digeriu bem e leva para a próxima relação, achando muitas vezes que o outro ou a outra vai agir da mesma forma que se lhe aconteceu no passado. E quando essa mente descontrola o, o comando dessa capacidade que todos têm de discernir bem as coisas, a pessoa começa a introduzir pessoas de quem suspeita, inclusive no convívio do lar, a fim de facilitar o relacionamento com, com o outro e poder melhor confirmar as angustiantes expectativas, culminando em loucura ou até mesmo crime. Então, veja que a proposta aqui é que, às vezes, a pessoa fica tão alucinada, tão atordoada, que ela própria favorece determinadas situações com relação ao parceiro ou à parceira para confirmar as suas suspeitas. Então, e isso ocorre, né, não apenas na área da afetividade entre parceiros ou parceiras, né, mas em todo campo relacional que a pessoa porventura tenha, né, ou seja, nesse contato interpessoal, social, profissional que se tenha com, com os outros. Então, quem permite alimentar a víbora do ciúme no coração, mediante suspeitas normalmente infundadas, torna-se um elemento prejudicial à sociedade, tá? Para poder, assim, Espera aí um pouquinho, um momentinho. Para poder, assim, conseguir levar adiante a sua ideia malsa. É muito comum nós vermos o ciúme estimulando a inveja, né? E ambos, inveja e ciúme, trabalham
ligados, conjugados, para anular a ação daquele que lhes inspira o sentimento negativo. Muitas vezes, pais imaturos são muito responsáveis por esse comportamento doentio, segundo Joana de Ângeles, quando geram cenas de preferências no lar, selecionando os filhos queridos daqueles que parecem rejeitar. E às vezes os pais, né, principalmente as mães, costumam dizer: não, mas eu amo meus filhos tudo igual. Se a gente for fazer uma análise mais detalhada, mais profunda, mais cuidadosa, a gente vai ver que não é bem assim. E às vezes isso se torna ostensivo com a verbalização, né, da preferência dos pais com relação a esse ou a essa, em detrimento do outro. Então, Joana, lembra que essa maturidade dos pais acaba provocando, de uma certa forma, essa situação no comportamento adulto dos filhos quando vivenciaram essas cenas e se elas não ficaram bem resolvidas. De outras vezes, é demonstrado a conduta inamistosa com aqueles que são tímidos, empurrando-os muitas vezes para dentro de si mesmos, né? Frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade se lhe instale e acaba os ferindo dolorosamente, dando lugar ao ciúme e à inveja. Veja bem, sempre que se fala disso, ou se pensa nisso, eu vejo assim, algumas pessoas passam por isso e isso não as afeta, né? E elas continuam, normalmente não tem problema nenhum. Enquanto que outras vivenciam tais experiências e como já há uma certa, digamos assim, predisposição, uma certa debilidade, acaba então desenvolvendo traumas, dificuldades que vão se apresentar-lhe na vida adulta, dificultando-lhe a existência com a manifestação do ciúme e da inveja. Aqui a gente não pode e não deve esquecer, né, que toda a causa profunda de toda a problemática que trazemos está em nosso espírito, porque nós a trazemos do nosso passado. Mas também não podemos esquecer que a experiência atual favorece-nos com condições de resolvermos essas pendências, essas questões ou a ampliarmos, né? Então, aqueles que educam de uma forma em geral, né, são responsáveis até um certo ponto por determinadas questões nesse sentido, pela forma de se lhes dar. Daí porque nós vamos ver sempre essa discussão em Joana, quando aborda os nossos conflitos, onde você tem duas possíveis causas de ordem geral. Uma que é proveniente do nosso passado espiritual, das encarnações anteriores, quando trazemos conosco as situações marcadas de uma forma indelével no nosso perispírito ou no nosso inconsciente, e aquelas outras que são provenientes da existência atual, principalmente pela forma como fomos criados, como fomos educados. Então, é importante a gente considerar isso e, inclusive, um trabalho para aqueles que têm maiores dificuldades e, às vezes, até culpam aqueles que cuidaram, né? Sejam pais, tios, avós, aprendendo a perdoá-los para poder encontrar a devida libertação, entendendo que eles deram aquilo que eles tinham para dar. Dessa forma, se a criatura ela é indiferente ou até mesmo agressiva ao encontrar outra pessoa que lhe seja equivalente, forma o grupo social desinteressado pelo bem-estar
bem-estar comum e desenvolvendo um egoísmo, vamos dizer, geral e cerrando as portas àqueles que desejam a oportunidade de um relacionamento genuíno. Os indivíduos tímidos, aqueles que sofrem agressões, principalmente na fase da infância, e que desenvolveram conflitos de inferioridade, sempre sentem-se rejeitados, repelidos, expulsos sem consideração ou sem nenhuma comiseração em mecanismo evocativo inconsciente do que experimentaram durante a construção da sua personalidade na infância. Então, veja que vai se formar o que Joana chama de bolsões de adversários inconscientes uns, porque rejeitados, dos outros, os encarcerados naquele egoísmo exagerado. Todos eles insensíveis aos sentimentos de humanidade, e isto, consequentemente, sucede porque se sentem excluídos da sociedade, desenvolvendo uma agressividade cada vez mais crescente, cada vez mais forte, que é a filha direta da revolta e do ressentimento, que vimos anteriormente aqui em estudos anteriores, e que explodem em forma dos diversos crimes que, ora, infesta a sociedade. Então, inegavelmente, a conivência com o paciente ciumento é martirizante para a pessoa, especialmente quando se recusa o ciumento a fazer um tratamento libertador. Veja, todo ciumento sofre, sofre muito, mas também aquele que convive com a pessoa ciumenta também sofre. E aqui seja parceiro ou parceira, filho ou filha, pais, enfim, todos são envolvidos no nível de sofrimento. E aí basta a gente lembrar um pouco aqui, quem já conviveu com uma pessoa ciumenta, como é difícil. E se você é ciumento ou ciumenta, parar e pensar como é difícil para o outro essa convivência contigo. Todo e qualquer distúrbio orgânico, afirma Joana, psicológico ou até mesmo mental, necessita de tratamento especializado, considerando-se a área em que se apresenta. Então, se a pessoa é extremamente ciumenta, seu ciúme sai, vamos dizer, daquela faixa que a gente poderia chamar de normalidade, ela precisa buscar uma ajuda especializada. E a ajuda especializada aqui é o trabalho do psicólogo para ver as questões provenientes da sua infância, da sua vida, até o momento que, porventura, favoreça o surgimento do ciúme dessa forma acentuada, exagerada, infelicitando a sua vida. Por isso é natural que, naquilo que diz respeito ao comportamento emocional da pessoa, ela seja levada em conta em terapêutica especializada, de modo a encontrar-se a raiz atual da problemática e nunca esquecendo, quando a pessoa vai ter esse conhecimento, né, em se tratando de um espiritualista ou espírita, que o espírito, como eu disse há pouco, em si mesmo é o grande enfermo. É ele que é o portador do problema em todas as situações, seja orgânico, seja psicológico, seja mental. Embora esse conhecimento pode minimizar, às vezes, os efeitos perturbadores através do reencontro com as causas de existências, por exemplo, eh, da existência presente, como até mesmo tiver origem no lar que foi agressivo, que foi onde a sua formação sofreu uma certa negligência, uma certa agressividade, ou no grupo social de que se faz parte, né, nas condutas muitas vezes muito extravagantes por parte dos outros, ou até mesmo em processos enfermizos que, porventura,
alcançaram, atingiram a organização física. O fato é que necessita cuidar. Porque você penetrando as causas dos conflitos, é lógico que vai se trabalhar, então, a possível terapia libertadora para essas situações. Então, em todos os indivíduos que encontram-se os conflitos inconscientes e os mecanismos de defesa usados pela pessoa, diferenciando-se através de como as coisas são resolvidas. É por isso que, quando se pensa nessa questão, é importante as contribuições saudáveis do conhecimento do si próprio, do si mesmo, na maneira como trabalhar o mundo ao seu redor, como conviver a realidade tal como perdão, se lhe apresenta, em vez de mascarar-se, evitando esse enfrentamento ou procurar justificativas falsas para a sua fuga ou para a sua forma agressiva de lidar com a experiência. Toda criatura humana possui motivação bastante intensa para ter sempre uma existência saudável, positiva, feliz, a depender do que se aspira e que mantenha no seu íntimo, né? Conforme a proposta da psicologia humanista de Abraham Maslow, que via sempre esses aspectos positivos do ser, onde no topo da sua pirâmide vai estar justamente a autoestima do indivíduo, depois de satisfazer várias e várias necessidades e continuar caminhando na direção do infinito, na busca da beleza, da realização pessoal, para atingir as experiências limites, a fim de que assim possa conhecer cada vez mais a si próprio e avançar em direção ao infinito. Esse conceito de si próprio exerce um papel muito importante para essa ascensão, para essa subida, por estimular o ser na sua valorização, né? Dos seus aspectos internos, pessoais, positivos, das suas potências interiores, às vezes despertando ou em desenvolvimento, para que possa, sim, despertar mais ainda esses recursos morais e espirituais para poder continuar avançando. Normalmente, o paciente ciumento, como ela chama, em sua insegurança, não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido a um trabalho de despertamento da autoestima e a superação dos conflitos de inferioridade e insegurança que traz consigo, talvez desde de sempre. E, ao mesmo tempo, a libertação das ideias masoquistas, primitivas, que nele permanecem como sendo ideias atávicas de um passado remoto, mais distante, da culpa inconsciente que necessita normalmente de punição, onde tudo isso bem direcionado, né, vai ensejar-lhe a compreensão de que todas as pessoas estão sujeitas ao erro. Todas elas erram, porque isso faz parte da vida, de que todos devem assumir a consciência dos seus equívocos, mas a ninguém é concedido o direito de permanecer ali no muro das lamentações, da vitimização, em torno dos reais ou imaginárias aflições que se lhe sucedem. Então, o amor, como um perfume de Joana, espraia-se invisível, né? Mas percebido, impregnando assim os sentimentos que se identificam, facultando cada vez mais saúde emocional, saúde mental e bem-estar para todos.
quando se busca com verdadeiro afã, né, torna-se neurótico e perturbador, mas jamais atendendo às necessidades legítimas da pessoa. Então, tudo isso tem que ser buscado com equilíbrio, com discernimento, né? A ação fraternal da solidariedade enseja uma visão completamente diferente daquela na qual a pessoa encarcera-se, acreditando-se, portanto, que é apenas ele, como pessoa, que vive em um tipo de incompletude. É aquela percepção de que só ela tem problemas, dificuldades, só ela sofre, só ela tem o copo meio vazio, só ela está incompleta, quando isso muitas vezes alcança a maioria das outras pessoas. Então, o olhar para o outro, para perceber o outro com as suas possibilidades de erro, de acerto, faz com que se lhe desperte no coração a capacidade de compreensão, de compaixão e de uma boa convivência. E é nesse mistério da ação, inclusive caridosa, para com outras pessoas, enfermos, necessitadas de uma forma em geral, é que vai se experimentar diferentes tipos de necessidade e ele se descobrirá naqueles a quem Jesus, como psicoterapeuta por excelência, denominou como os filhos e as filhas do Calvário, por conduzirem também suas cruzes, algumas delas invisíveis e, consequentemente, invisíveis aos olhos externos das demais pessoas. Só alguém com maior percepção, maior sensibilidade, para poder ver essa problemática no outro. Então, a terapêutica da bondade, né, ao lado da psicoterapia especializada, quando for o caso, é um elemento construtivo para a superação do ciúme, porque nesse serviço o afeto se amplia e os horizontes alargam-se cada vez mais e os interesses deixam de ser personalistas e a visão a respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. Portanto, a forma mais adequada de libertação, na proposta de Joana, é amor-terapia, para que assim se torne indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino, que é todo amor, e que se aure, consequentemente, através da oração, da meditação e da esperança. Então, nos perguntemos até que ponto nós temos um ciúme normal ou um ciúme patológico. Identificando possivelmente a existência de um ciúme, vamos dizer aqui, patológico, busquemos a devida ajuda, a devida orientação, para que possamos nos libertar desse verdugo que se torna terrível para a pessoa que sofre com ele na sua companhia. Muita paz para todos, boa noite. E de hoje a 8, vamos iniciar o capítulo 8, trabalhando o tema ansiedade. Muita paz para todos.